Prezados professores, prezadas professoras, é com bastante alegria que nós voltamos a conversar com vocês através da mídia digital e depois de um tempo de termos ficado sem gravar algum vídeo, e hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho a respeito da análise de livro didático. Mas agora nesse vídeo nós queremos aprofundar um pouco a nossa discussão para inserir a questão da análise do livro didático na ideia do currículo. Por que isso? Porque o livro didático, quando ele é pensado, quando ele é elaborado, quando ele é editado, ele está dentro de um conceito, de uma ideia maior, que é a ideia do currículo, ou seja, o que nós devemos ou o que nós, como educadores, como pensadores da educação, o que nós queremos, o que nós desejamos que os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens saibam. O livro didático, na verdade, ele é um compêndio, ele é um recorte de uma estrutura maior que é o currículo. E para falar de currículo, nós gostaríamos hoje de apresentar para vocês uma leitura que contribuiu muito para que nós pudéssemos pensar o currículo de uma forma diferente daquela que normalmente nós pensamos. Eu, como professor, e talvez muitos professores, quando nós iniciamos a nossa carreira docente, nós abrimos um livro didático e achamos que os conteúdos que ali estão, eles são dados. Eles foram simplesmente colocados ali de forma neutra, e que ali está, de alguma maneira, de alguma forma, aqueles conhecimentos que nós, professores, e, em consequência, os nossos alunos, devem aprender ou precisam aprender. Agora, quando nós começamos a estudar a questão da elaboração do currículo, nós começamos a perceber que por trás, por exemplo, de uma apostila, de um livro, existe uma ideia, existe um porquê, existe uma intenção. Aquilo que está expresso nos livros, aquilo que está expresso nas apostilas, nos documentos oficiais, nos parâmetros oficiais, eles refletem as intenções, eles refletem, muitas vezes, aquilo que os elaboradores julgam ser o melhor. E, nesse ponto, julgar ser o melhor significa, muitas vezes, entender o que as novas gerações precisam ou devem aprender. É interessante pensar assim, que todas as vezes que nós elegemos determinados tópicos, um determinado rol de conteúdos, que nós selecionamos alguns temas para serem estudados, automaticamente nós estamos excluindo outros tantos temas. Nós que somos professores, que temos que, vamos dizer assim, lidar com o planejamento, com um planejamento anual, com um planejamento semestral, com um planejamento bimestral de aulas, muitas vezes nós temos que parar e pensar o que é importante ou o que é mais importante que o meu aluno ou os meus alunos saibam. Qual é a prioridade? Pois bem, esse mesmo questionamento que nós fazemos quando nós iniciamos o nosso ano letivo, os elaboradores de currículo, aqueles que elaboram as políticas públicas, também pensam o que é importante, o que é relevante que a geração desse país, dessa nação saiba. Quais são os conhecimentos necessários
para que se forme uma geração de pessoas, de cidadãos, que venham a constituir o corpus de um país. E nessa escolha, nessa elaboração, estão em jogo, muitas vezes, tensões, conflitos, dilemas e contradições. Ou seja, na elaboração de um plano de ensino, de um currículo de uma escola, de um currículo, por exemplo, de um estado ou de um município, existem grupos que estão ali, cada um desses grupos, com as suas opiniões. O grupo A, por exemplo, poderá pensar assim, ó, eu acho importante que o currículo ele contenha tais e tais temas. O grupo B, por outro lado, pode dizer, não, eu acho que o mais relevante é que os outros temas estejam presentes. Então, dentro dessa ideia, Michael Apple, que é um escritor americano, um educador americano, ele escreveu esse livro que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, que se chama Ideologia e Currículo, da editora ArtMed. E nesse livro ele vem discutir exatamente a questão da ideologia que está por trás da elaboração dos currículos. Quando nós passamos então a entender que por trás de uma seleção de conteúdos existe a ideologia, existem as ideias daqueles que estão elaborando aquele currículo, nós começamos a olhar para o nosso material didático, para o nosso livro didático, de forma diferente. Nós começamos a compreender que ali não está um conteúdo neutro, dado. Existe uma intencionalidade por trás daquilo que foi colocado para nós. E nós, como professores, como educadores, nós temos que analisar aquele conteúdo para ver se aquele conteúdo, de fato, é o mais adequado para os nossos objetivos educativos, para os nossos alunos, para aquela situação educativa que nós estamos nos propondo. Então, nós começamos a perceber que o livro, quando ele está editado, quando ele chega nas nossas mãos, ele é um produto acabado que reflete a ideia ou as ideias de muitas pessoas, os interesses de muitos grupos que muitas vezes se debateram durante muito tempo para pensar, bom, o que será que seria o mais apropriado que nós deveríamos colocar nesse livro? Recentemente, com as minhas alunas do curso de pedagogia, fazendo uma atividade de análise de livro didático e discutindo um pouquinho disso que nós estamos discutindo hoje com vocês, nós propusemos a elas, então, que fizessem uma análise das imagens que aparecem nos livros didáticos. Então, nós distribuímos alguns livros de diferentes editoras, preferencialmente ali nós estávamos interessados em discutir conteúdos de ciências naturais para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí, então, naquela oportunidade, nós dissemos, vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada, então, nas imagens que aparecem nos livros. E aí uma determinada aluna falou, olha, professora, eu estou observando aqui que nessa página do livro, nesse capítulo que está discutindo sobre profissões, existe aqui 15 imagens de profissões e de profissionais. Dessas 15 imagens, eu observei que 2 das imagens trazem profissionais negros e que nessas imagens, cujos, vamos dizer assim, que estavam retratados ali profissionais negros, as profissões eram de carteiro e pedreiro. As outras imagens
que tratavam de profissões como, por exemplo, médico, dentista, engenheiro, advogado, elas estavam sempre retratadas com pessoas brancas. Então, a aluna falou, será que isso, de alguma forma, tem algum significado? Eu falei, olha, nós temos que analisar isso e perceber que por trás dessas imagens existe uma mensagem subliminar que ela não está escrita, ela não está dita no livro, mas que essa mensagem ela é captada pelas crianças em sala de aula. Então, nós, quando vamos analisar um livro, quando vamos analisar uma proposta, nós temos que estar atentos não somente se o conteúdo científico, se o conteúdo pedagógico, ele está correto, mas quais são as mensagens subliminares que as imagens, que os exemplos, que essas, vamos dizer assim, intervenções que muitas vezes nós julgamos menores, elas estão evocando. Então, nesse caso que você apontou, existe uma mensagem subliminar que nós precisamos ficar atentos. O nosso país é um país multicultural, é um país que até do ponto de vista biológico, nós não podemos dizer de muitas raças, né? Porque do ponto de vista biológico, essa questão de raças, hoje em dia, nós nem podemos mais dizer a raça A, a raça B, a raça C. Então, é um contrassenso quando a gente começa a abrir um livro didático e começa a perceber que as imagens estão evocando condições, vamos dizer assim, profissionais, ligadas, relacionadas à cor da pele de uma pessoa. Agora, isso, por outro lado, de maneira nenhuma quer dizer que as profissões de carteiro, de pedreiro, elas sejam menos importantes. Elas não são menos importantes. Mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que, de alguma forma, é passado no senso comum, pelo senso comum. Então, o senso comum está a dizer naquele momento o quê? Que aquelas profissões que necessitam de mais anos de estudo, de uma preparação técnica mais elaborada, elas são com certeza alcançadas por pessoas que têm a pele branca. E as pessoas que têm a pele negra, por exemplo, elas vão alcançar determinadas profissões que não necessitam de tantos anos de estudo, de preparação, de especialização. Talvez até seja interessante nesse caso, se o professor, por exemplo, optar por esse livro, ele chamar a atenção das crianças exatamente para isso. Por que será? Essas imagens, o que vocês acham dessas imagens? O que vocês estão percebendo? Então, o professor ele pode trabalhar a contradição do livro a seu favor, ou ele pode trazer essa contradição do livro para uma discussão em sala de aula. Então, no fundo, o que nós estamos dizendo? Que o livro, ele é um produto acabado, que traz a ideologia, as ideias daqueles grupos, daquelas pessoas que o elaboraram. E nós, como professores, temos que ficar atentos a tudo que está no livro. Nós não vamos encontrar um livro perfeito que atenda às necessidades dos nossos objetivos, da nossa turma, mas nós podemos utilizar, às vezes, até uma fragilidade do livro, uma contradição do livro, para disparar uma discussão na sala com as crianças. Por que isso? O que vocês acham disso? Então, hoje, nesse vídeo, a nossa intenção foi discutir um pouquinho essa questão da ideologia, do currículo, do senso comum, daquilo que nós consideramos como senso comum e que muitas vezes fazem parte
que estão ali alocadas no nosso livro didático, seja o livro de ciências, de matemática, de história, seja qualquer livro, e que muitas vezes nós não percebemos. Então, nós agradecemos mais uma vez e estamos preparando, programando outros vídeos para conversarmos um pouco mais a respeito do livro didático.